E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, nosso Senhor, Salvador, Criador do céu e da terra, o nosso Pai que está em todo o universo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê saúde e paz aí, onde você estiver. E seja bem-vindo aqui ao canal. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like e, e vamos que vamos. Hoje eu quero falar sobre o assunto, né? Você já está desconfiado, logicamente. Vamos falar aqui capítulo 4, né, de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, capítulo versículo 1 até o 7, onde nós vamos falar sobre exatamente Caim. Caim, mas a gente aprende alguma coisa com Caim? Aprende muito. Muita coisa que a gente aprende. Caim tem uma história muito interessante de rebeldia, né? Ele é rebelde, ele tem um coração duro, né? Aquele coração de rebeldia. O interessante desta história está num contexto bastante que a gente muitas vezes não tem a cautela. Nós vamos falar aqui, nós ver aqui o texto, né? Que Abel, dá a impressão que Abel, ele é o preferido de Deus. E Caim não. Dá a impressão que Abel é o perfeito, Caim não. A gente pensa assim. Mas quando a gente olha para o real contexto, a gente vê que tanto um quanto o outro são humanos. Assim como seu próprio pai, sua própria mãe, que é Adão e Eva. Porque foram criados humanos. O problema está exatamente lá no princípio, que você deve estar lembrando aí, né? Que aconteceu. O princípio que é a desobediência, né? O engano de Eva e a desobediência de Adão. Porque Deus disse para eles, né? Que não era para tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer daquele fruto, porque o dia que isso acontecesse, eles morreriam. Infelizmente, aconteceu, né?
o mais impressionante de tudo isso aí, então daqui para frente, a gente vê ali, a partir desse instante, a gente vê que ainda se esse fato aconteceu, o amor de Deus está muito além daquilo que a gente imagina. Deus não se revoltou, Deus não se irou, Deus não maltratou a eles, né? Simplesmente chamou eles né, do seu esconderijo, né? E eles vieram até Jesus, até Deus, né? A presença de Deus, né? E, e aí Deus, então, na sua grande misericórdia, no seu grande, né? Ali, na sua beneficência, sua sabedoria infinita, ele, ele veste, né? Ele, ele veste, recebe eles com carinho, reveste, dá vestimentas a ele, dá a eles um carinho especial. E eles percebem isso e traz isso como uma gratidão. Ainda assim que eles foram tirados lá de dentro do Éden, do jardim do Éden, né, colocado para fora, né, de uma forma até a Bíblia, diz que eles foi expulso, a palavra expulso não é exatamente a brutalidade, né, aqui dentro do contexto não, mas que eles foram expulsos porque foram tirados de lá, eles não podiam mais ficar dentro do Éden. Então, eles foram colocados no mundo espaçoso e, né, onde eles podem agora, eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que para sobrevivência, vão ter que fazer tudo diferente daquilo que eles faziam. Lá eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam, podiam ficar tranquilos, sossegados, que tudo estava lá à vontade, a seu desejo. Agora eles têm que suar, né? No suor dos seus braços, né? Eles vão ter que tirar da terra. E tudo por causa desse amor de Deus, que é compreensível entre Adão e Eva, o amor de Deus. Então eles passam a ensinar aos seus filhos como ser grato a Deus, a gratidão, como agradar a Deus. A forma que eles encontraram de agradar a Deus e de demonstração de gratidão foi exatamente oferecer a Deus aquilo que eles tinham de melhor. Então, Caim, o que Caim produzia? Caim trabalhava na terra, produzia, né? E tudo aquilo que ele produzia, ele, ele ofertava a Deus dos seus frutos, porque era do trabalho dele, era do suor dele. Abel é diferente. Abel, ele cuidava de animais. Ele era um pastor de ovelhas, pastor. E aí ele oferecia o quê? Oferecia daquele trabalho a Deus. Mas não são as ofertas que vai fazer diferença para Deus. Muitas já ouvi algumas pregações onde diz que somente Abel ofereceu o que era correto diante de Deus. Mas esse correto, a gente tem que lembrar que a lei ainda não tinha sido promulgada. Porque a lei ela vai ser só legislada quando Moisés, com Moisés,
Então não havia uma lei, assim, dizer: "Olha, é isso que você tem que levar, é isso que você tem que fazer". Mas mesmo assim isso não importa. Então vou deixar Moisés lá no cantinho dele e vamos continuar aqui, nosso raciocínio para o vídeo não ficar muito grande. Então o que acontece? O Abel, o Caim, então vai, oferece a Deus, mas ele percebe, ele fica pensando: "Poxa, mas oferecer isso aqui a Deus não acontece nada? Eu ponho a oferta aqui e será que tem que acontecer alguma coisa? Será que precisa acontecer alguma coisa para que porque se por que eu vou oferecer isso a Deus se não acontece nada? Será que Deus recebeu? Será que Deus não recebeu? Será que Deus aceitou? Será que Deus não aceitou?" Então, quando você oferece alguma coisa para uma pessoa, né, é é interessante, né. Eu quando eu dava presente para minha mãe, por exemplo, eu gostava de dar alguma coisa a ela, que ela usasse, que ela fizesse uso daquilo. Isso me deixava feliz. Porque quando eu dava alguma coisa a ela que eu não via ela usar, então eu ficava pensando que aquilo não foi útil. Mas é uma ignorância da gente mesmo, né, achar que: "Ah, eu dei o presente, às vezes a pessoa não gostou", né, deu para alguém, guardou, jogou fora ou a gente fica com aquelas maquinação, né. Então a gente gosta de ver as pessoas usar aquilo que a gente deu. E Caim é mais ou menos assim, esse raciocínio dele. Poxa, eu tiro das minhas ofertas, levo lá para Deus. Deus não faz nada, não acontece nada. Por que eu vou fazer, ficar fazendo isso? E ele então começa a sondar Abel. Abel pega a sua oferta, leva para, oferece a Deus aquele sacrifício, aquela ovelha, e Deus atenta naquela ovelha, atenta naquele sacrifício de Abel. Aí Caim de longe, às escondidas, olhando, ele vê que algo acontece diferente que nele não acontece. Por quê? O que que tem eu de diferente de Abel? Por que que eu ofereço a minha oferta de gratidão, com toda a minha alegria de fazer, e Deus não atenta nela? Agora Abel, por que que tem Abel diferente de mim? É mais bonito? Qual que é o problema de Abel e eu? Qual que é a diferença de nós dois? E Caim fica então com seu semblante caído. Sabe o que é semblante caído? Sabe quando a gente fala assim: "Nossa, o sujeito tá com a cara ruim, tá com a cara de mal, tá bravo, tá perigoso". O semblante de Caim estava revoltado, irado. Ele estava totalmente pé da vida com aquilo. Porque então ele não podia brigar com Deus. Ele não podia pegar Deus. Eu lembro de um salmo que Davi fala sobre, eh, "Ó, por que me abate, se abate minha alma.
alma abatida, aquela alma triste, aquela alma magoada, aquela alma sem, totalmente a alma de, ah, o espírito de Caim é levado a uma tristeza profunda, uma tristeza, uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, um desprezo. Ele se acha rejeitado diante de Deus, ele se acha magoado. Quantas vezes que nós, né, oramos a Deus, oramos ali com aquele fervor, esperando uma resposta de Deus, e nós não temos a resposta. Quantas vezes a gente fica triste porque não tem uma resposta, e a gente diz assim: oh meu Deus, eu oro tanto para o Senhor, eu peço tanto para o Senhor, eu faço tudo, e eu não tenho uma resposta. Por quê? Você já se sentiu assim, não é? Não já? Já. Eu já me senti assim. Quantas vezes eu chorei lágrimas no monte. Eu saía de casa direto para ir para o monte orar, porque dizia que o monte é o melhor lugar para oração. E lá eu derramava as minhas lágrimas. E eu não tive resposta. Isso faz a gente ter um semblante abatido, magoado. É o que aconteceu com Caim. Caim, mas o problema do Caim não é só isso. O problema de Caim é porque Deus não se manifesta em Caim. Porque a gente não pode esperar só a resposta de Deus. A gente precisa ser forte. A gente precisa entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo de mim. E que o problema está dentro de mim. É o que o texto, o versículo 7 está dizendo: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Olha, Deus está falando com Caim. Olha que privilégio que ele está fazendo com Caim. E Caim não se situou nisso. Ele queria que Deus movesse a sua oferta, atentasse para a sua oferta, mas não viu o privilégio que Deus estava falando com ele, muito mais valioso do que atentar pela oferta. Deus não falou com Abel, Deus atentou para a oferta de Abel. Agora Caim não, ele fala com Caim, ele chama atenção, ele toca no coração de Caim, para que Caim pudesse mudar o seu semblante para um semblante feliz, alegre. Não, ele não se tocou, ele foi rebelde demais. Então ele fala assim: se bem fizeres, Deus falando com ele. Olha aqui, ó, no versículo 6, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste Caim? Porque descaiu o seu semblante.
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se bem fizeres, não é uma questão de organizar ali a oferta, deixar a oferta bonita, moldada, perfeita. Não! Ele está falando de algo que está dentro do nosso coração, do coração de Caim. E se não o fizerem bem, se não o fizeres bem, pecado já está à sua porta. E para ti, o seu desejo. Então ele está. E sobre ele dominarás. Então, numa versão mais original da Bíblia, diz assim que o pecado o deseja. Mas você, Caim, pode dominá-lo. É isso que Deus está falando para ele. Dominar a fraqueza da carne. Porque a carne é um perigo. Jesus fala assim, Paulo fala assim, quando estou fraco, é que eu estou forte. Ele está falando exatamente que isso aqui, que Caim está sentindo. A fraqueza da carne é o perigo. Outra é a ameaça que a carne está se sentindo. Jesus fala assim, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A única maneira de nós vencermos a nossa fraqueza da carne é ter domínio, aquilo que a palavra diz, domínio próprio, dominar, não deixar a carne falar mais alto, cometer homicídio. Caim estava à porta de cometer um homicídio. Matar seu próprio irmão, como matou. Ele não foi capaz de dominar o que estava dentro dele. O ódio, a inveja, a cobiça, o crime, a vingança, o ciúme, tudo estava dentro dele. A carne foi mais forte do que, né? E fez com que Caim consumasse esse homicídio. Quantos de nós, quantos humanos na nossa sociedade, no mundo, que não tem esse domínio próprio e deixa a carne cometer homicídio, destruindo a vida de um irmão. Porque perante Cristo nós somos todos irmãos, independente do que está aqui dentro do nosso coração. Caim mata, irmão de próprio sangue, nascido do mesmo ventre. Agora, muitas vezes nós não temos esse controle, um domínio próprio. Que a palavra diz que quando nós nos tornamos cristãos, nós morremos para a carne. Se Cristo tivesse levado em conta a carne fraca dele, ele não tinha dito para Pedro, quando cortou a orelha daquele soldado:
Quem com espadas fere, com espada será ferido. Se eu quisesse, né, o meu Pai que está lá no céu, o meu Pai que me enviou, pediria a ele e ele me daria uma legião de anjos. Mas Jesus foi suficiente, tão dominador da carne. E no último suspiro dele, ele diz: Pai, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes pouca coisa. Nós magoamos, ficamos ressentido, rancoroso, entristecido, magoado. Não, eu não vou na casa de fulano mais. Fulano falou para mim uma coisa, acabou. Ei, eu detesto, eu não posso ver fulano, eu mudo de passeio. Sabe o que é isso? Não é o espírito que está sendo dominado, que está dominando, é a carne. A carne tem dominado o ser humano a ponto de fazer vingança. Cristão, cuidado, muito cuidado mesmo, cristãos, porque estamos diante de uma coisa que Deus falou que podemos dominar. Não foi à toa que os profetas se deixaram morrer, se matar, né? Foram mortos tragicamente, sem reação nenhuma, como Jesus na cruz, dando exemplo. O que mais me impressiona é ver Jesus ali dando a vida por nós. E aí vem Paulo depois dizendo assim: olha, um humano, muito mais humano do que você imagina, muito mais humano que Cristo, muito mais fraco que Cristo. Ele diz assim: sejais meus imitadores, porque de Cristo eu sou. Pega Cristo, se você conhece quem é, e pega Paulo, se você sabe quem é. E aí você faz uma comparação. Como Paulo tinha domínio próprio, a ponto de dizer, domínio da carne, a ponto de dizer, sejais meus imitadores, porque de Cristo eu sou. Pronto. Paulo conta sua história de vida, que é de chorar, as humilhações, sofrimento, os padecimentos da sua vida, a forma com que Paulo foi morto. E aí nós dissemos, não, por pouca coisa nós dissemos, não, fulano, não, eu não quero ver fulano nem pelas costas. Cuidado. Cuidado com a carne. A carne é um perigo. Deus abençoe você que ficou até agora. Deus dá saúde, força e coragem para você. Domine. Não deixe como Caim. Não se deixe abater. Não deixe seu semblante cair. Olha para cima.
Deus, tem misericórdia de mim. Faz igual aquele que estava orando nos templos. Senhor, tem misericórdia de mim, esse pecador miserável. Aqui, oh meu Deus, aleluia. Você que está no hospital, você que está na rua, você que está no trabalho, você que está onde estiver, que Deus abençoe sua vida, dê força e coragem para você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.